Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um live com a Letícia Bassim. A semana passada nós iniciamos o tema sobre a depressão, um tema que nós vamos desenvolver nas próximas semanas, sob a ótica da psicogenealogia. E que decidimos iniciar este live hoje aqui, através do Insta, mas que depois responder às vossas questões mais privadas sobre este tema. Então, uma oportunidade única de estar com a Prof. Olá! Tudo bom, querida? Tudo bom? Olha, Bem-vinda! obrigada. Vou afastar um Obrigada! pouquinho, depois eu vou aproximar, que eu vou mostrar Separei uns 4 slides e aí depois eu giro a câmera. Fantástico! Ainda não Sim. sei essa tecnologia de botar aqui, mas vai dar certo. Sim, eu também não sei, mas se girar a câmera está perfeito. Então, eu estava aqui explicando, e boa noite a quem se vai juntando a nós, que este live hoje vamos começar aqui dentro de meia horinha aqui no Instagram, mas que depois, dentro de meia hora, nós vamos passar lá para o Zoom, que foi aquilo que ficou comprometido com as pessoas que se inscreveram diretamente no formulário e na bio, e vamos responder às questões mais privadas delas sobre este tema da depressão, né? Perfeito. Que nós começamos a semana passada. Lê, eu fiquei muito curiosa com aquilo que tu nos passaste. Tivemos a conversar a semana passada e as várias abordagens daquilo que nós vemos em relação a este tema, e foi algo que eu procurei refletir muito sobre esta semana, quais são às vezes os gatilhos que fazem com que realmente ou a pessoa entre numa depressão ou não consiga sair dela, e tu começaste-nos a trazer essa questão dessa jornada da depressão. Eu estou muito curiosa com essa abordagem. Exato. Inclusive, para quem está nos assistindo, tenho certeza que de alguma forma, direta ou indiretamente, conhece alguém que está passando por uma ansiedade, ainda não é uma depressão, às vezes reclama apenas de um vazio existencial, né? E que as pessoas possam encaminhar a live para compartilhar o Sim, conhecimento. E quem quiser estar conosco na semana que vem, porque quem se inscreveu já tem o link da sala do Zoom. E na semana que vem, sim, então, se as pessoas que estiverem nos assistindo e quiserem participar na sala Zoom, é só entrar na bio, um link na nossa bio, que tem ali um formulário, você vai colocar os seus dados e vai receber ou WhatsApp ou via e-mail o link para fazer parte dessa aula. Na verdade, que são perguntas e respostas logo depois desse bate-papo sobre depressão. E, de fato, a gente já está... essa é a terceira conversa que a gente tem sobre a depressão, que é algo muito sério, que é algo que bate a porta de todos. Aqui no Brasil, eu penso que em Portugal também é algo que deve ser mundial. Em sim, setembro, fala-se sobre o suicídio, né? sim, E sim, estamos aqui no Brasil, por exemplo, falei isso na outra live, se não me engano, nessa questão do suicídio, mas faz 7 dias hoje, se não me engano, o falecimento de um menino, filho de uma sim. artista, uma cantora aqui no Brasil, que acabou tirando a sua própria vida por conta de uns comentários, né, os haters da internet. E aí um menino provavelmente jovem, parece que 13, 14 anos, não administrou, né, muito bem esse processo e tirou a sua própria vida, né? Acho que a É, Inês Filipe também está colocando aqui, a mãe se suicidou. sim, É uma dor, é uma dor dilacerante, né? De todas as formas, quer seja filho, quer seja mãe, é muito doloroso e às vezes a pessoa não traz sinais, né? sim. Então, Sabes que fica é muito curioso, e eu vi essa, aliás, porque tu até compartilhaste, porque estão tentando uma ação de que haja essa uma filtragem lei. nas redes sociais, uma lei, exatamente uma lei. Eu vi que tu postaste ontem e achei isso extremamente importante. E nessa situação, e houve uma que, por exemplo, que também é muito conhecida, que houve em França, que foi uma menina que também se suicidou, e ela sofria também de bullying, seja na escola, seja através das redes sociais, não é? Porque era exatamente a mesma situação, ainda com contextos diferentes. E a questão aqui que se coloca é que nem o sistema familiar era disfuncional. Sim. Até porque, né, Filipe, a gente fala na psicogenealogia
a gente vai buscar pelo menos um sentido, né, para a depressão e o sentido para o suicídio. Sim, E quando a gente tem uma situação como essa, ao ponto de uma pessoa ter muita coragem, porque são pessoas muito corajosas, né, que chegam a esse sim, ponto de não aguentar mais lidar com a dor, né? A dor, muitas vezes, ela está conectada com memórias transgeracionais. Então, é sim. muito importante esse olhar da psicogenealogia, porque a gente acaba remontando 2, 3 gerações para entender quais foram os dramas que talvez um determinado ente da família esteja conectado com essa dor e dependendo da situação que vivencia, então esse menino, por exemplo, viveu uma humilhação, um bullying, né? Os haters da internet, inclusive tem aí algo. Eu vi o vídeo, tá? E um vídeo super normal de crianças, de jovens, de adolescentes, não tinha nada demais, mas houve ali um rechaço em relação à homossexualidade, como se o menino fosse homossexual e aí a galera não perdoou, né? É lamentável esse tipo de comportamento na internet. E aí o menino, com certeza, tinha aí algum trilho de conflito do transgeracional que essa situação é como se fosse a última gota num copo d'água, né? Então a gente Sim. precisa estar atento, inclusive em relação à árvore genealógica, para a gente montar a nossa árvore e ver com quem nós estamos conectados na árvore. Eu costumo dizer que é como se a gente fosse mapear um campo minado, né? É, Porque é verdade. sabendo com quem nós estamos, a quem nós estamos É conectados na verdade, gente. árvore, a gente sabe dos Sim, nossos gatilhos mentais, né? Então, a nossa sim, sim. jornada, ela pode ser muito difícil, enquanto a gente não conhece essas programações ocultas, ou ela pode ser uma jornada muito interessante. Vai depender desse olhar, desse entendimento que a gente busca na psicogenealogia. Eu acredito E que é uma essa das formas. abertura, Lê, né? Porque, por exemplo, alguém que esteja a passar, vamos supor, num processo depressivo, que se dispõe a dizer que eu quero sair disto e procure fazer, sei lá, procurar um apoio de um psicogenealogista, o compreender o para quê que eu estou a passar por isto e montar o genossociograma, não é? A árvore genealógica, e a gente vai e descobre essas ligações. O cair da ficha é das coisas mais reveladoras e mais sanadoras que alguma vez se possa fazer. É mesmo um É, aha moment, incrível. né? Que, nossa, e muitas vezes essa tomada de consciência, e claro, eu estou ligada a esta situação, eu estou ligada a este processo, e ou eu poderia repetir a mesma história e a mesma situação, Isso. eu posso ressignificar isso. Claro. Tu sabes que eu tive uma aluna, eu não gosto de chamar assim aluno, né? O professor Lauro disse que a gente não tem aluno, porque aluno é ausência de Uma, luz, né? uma É, estudante. mas teve uma estudante de psicogenealogia, a gente fez um workshop de autoconhecimento, foi presencial já há muito tempo atrás, e ela se queixava de um vazio, de uma tristeza profunda, e nunca tinha falado em tentativa de suicídio. Num determinado momento, quando ela estava montando o genossociograma dela e ela percebeu que ela estava conectada com uma pessoa da árvore que se suicidou, na data do aniversário dela, ou seja, essa menina se suicidou e ela nasceu exatamente na data que a menina tirou a própria vida. Só que saltando uma geração. Ela não chegou a conhecer, não conviveu, né? Era uma irmã da avó dela. Por isso que é Uhum. importante quando as pessoas dizem assim, ah, mas eu preciso saber dos dados dos irmãos dos meus avós. Olha só que importante. Sim, Essa menina estava conectada com uma irmã da avó. E aí, quando ela percebe essa conexão, ela olhou para mim e disse assim, ah, mas então eu não queria me suicidar, porque várias vezes eu pensei em tirar a minha própria vida, né? Como se fosse um desabafo naquele momento. Ela disse assim, ela que se suicidou, eu estava só conectada com essa dor. Eu não precisei isso não dizer era mais meu. nada, porque ela teve aquela É isso. percepção ali na hora, né? E foi libertadora, assim, inclusive de olhar para ela e perceber
um brilho no olhar, né? Assim, um bem-estar. Na semana seguinte eu encontrei ela estava diferente, com roupa diferente, com uma luz diferente. É como se ela tirasse uma nuvem negra de cima da cabeça, né? E de fato, Isso. esse liame, né, com um antepassado, que é a simetria que a gente tem, ele é como se fosse um canal de energia mesmo, né? E que nos coloca nessa densidade, nessa pressão. E muitas vezes essa densidade, essa pressão, ela acontece numa determinada idade ou numa determinada data, né? Que é isso que a psicogenealogia analisa. Exatamente, até pegando no exemplo, ela ainda não entrou aqui, eu acredito que ainda vai entrar a qualquer momento. A Paula falou a semana passada sobre isso. A Paula falou que, por causa, na altura da gravidez, que a mãe estava grávida dela, o pai estava com uma situação complicada no trabalho, que a mãe desenvolveu uma depressão com 29 anos, tá? Grávida da Paula, e ela, aos 29 anos, desenvolve uma depressão muito profunda, ou seja, só que ela pegou de uma forma que os médicos disseram que iria ter que tomar medicação para toda a vida, e ela escolheu dizer não, não, e a psicogenealogia trouxe-lhe esse dado, que foi na mesma idade que a mãe tinha passado por isso, né? Então, foi muito revelador. Por isso é importante procurar, né, uma pessoa que estruture, que ajude a interpretação da árvore genealógica, né, um psicogenealogista, e é importante que a pessoa também se aproprie dessa jornada, né, porque o psicogenealogista não vai fazer milagre, ele vai acompanhar a pessoa na dor para que ela consiga perceber, né, ter uma percepção dessas dores e desassociar, né? Eu uso muito esse termo porque muitas vezes a gente está associado a uma outra mente, a uma outra informação. É um link psíquico, né? Porque a gente acha que a mente está dentro da nossa cabeça e a gente sabe que a mente é alocal e atemporal. Então, a gente se conecta com as memórias dos nossos antepassados, até porque elas estão no nosso DNA, e a gente emana esse entendimento para as gerações futuras também, né? Então é bem importante a gente falar sobre isso. E nós estamos falando aqui dessa jornada, da jornada da depressão, e na verdade é uma jornada do herói, né? Porque o herói, quando a gente. O que é o herói? O herói, se a gente for olhar um desenho, um filme em quadrinhos, hoje tem muitas releituras dos super-heróis, né? Eu vejo meus filhos assistindo aí os filmes no cinema. E eu dizia assim, sim. Vai na Disney Plus e estão lá os super-heróis todos, é mesmo, todos. Né? Então, o herói, ou o super-herói, na verdade, ele é alguém que não foge da raia, né? Então, esse é o primeiro olhar, né? A gente tem que perceber que todos nós temos uma chamada a essa jornada do herói, né? Sim, uma chamada aventura, né? Não adianta a gente desviar, às vezes a gente retarda um pouquinho essa percepção, um pouco mais maduro, um pouco antes, mas em algum momento a gente vai se deparar com um momento decisivo da nossa vida, que esse nosso herói que está dentro de nós, ele é chamado. E nós também passamos por diversos desafios, né? Que a gente tem aí nos quadrinhos, os inimigos dos super-heróis, né? Isso, exatamente. Os nossos inimigos. Nós conhecemos os inimigos, exatamente. Isso mesmo. Os inimigos externos, né? Os inimigos internos, que eu diria que são os maiores, né? São os grandes inimigos nossos internos. E nós também sempre temos uma ajuda, né? Em todo momento, mentor. A gente tem alguma ajuda externa. A gente precisa começar a perceber esse mecanismo, né, dessa jornada. Então, para aqueles que estão aqui olhando sobre a questão da depressão, né, então, deixa eu virar minha câmera, vou aproximar mais de mim, vou virar uma câmera aqui só para mostrar um slide, né. Vamos lá. Eu preparei 4 slidezinhos, né, aqui só para a gente... Eu espero que vocês consigam ver. Será que eu consigo tirar os comentários para as pessoas verem um pouco melhor? Então, se quiseres tirar um pouquinho, aí... Deixa eu ver se eu consigo... Não sei como é que se tira, mas eu vou descobrir. Tá. É que eu não consigo porque eu não estou administrando a live. Mas ok. Olha só. Então, o que eu botei aqui só para a gente refletir sobre essa imagem, né? Saindo da caverna. Qual é o menor passo
que você consegue dar hoje? Qual é o menor passo que você consegue dar hoje? O que eu quero refletir sobre isso? Muitas vezes as pessoas estão tristes, com vazio existencial, com depressão, com ansiedade. Fica aqui, às vezes as pessoas olham, né, essas que estão nesse lugar e pensam assim, meu Deus, é tão distante do lugar onde eu estou, de dor, de tristeza, de falta de energia vital, para chegar numa virada de chave que eu não sei se eu vou conseguir, né? E desiste do movimento, desiste dessa ajuda. O que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez estejam vivendo esse momento de depressão? Hoje, no dia de hoje, a cada dia, pergunte-se: qual é o menor passo que eu consigo dar hoje? Qual é o menor passo? Porque por menor que seja, ele é importante. Por exemplo, hoje eu consigo levantar da cama e fazer uma escova no cabelo. Hoje eu consigo sair de dentro de casa e tomar um pouco de sol. Hoje eu consigo talvez me permitir uma leitura. Hoje talvez eu consiga me permitir assistir algo e sorrir. Às vezes o sorrir, Felipa, quem está triste, quem está em depressão, não consegue, mas a gente sabe, neurologicamente, biologicamente, quando a gente mexe com a nossa musculatura facial no sentido do sorrir, o nosso cérebro recebe essa informação. Isso. Então, o que acontece? E eu costumo dizer isso lá na psicogenealogia, né? Quando a gente dá um passo em direção à árvore, a árvore dá um passo na nossa direção. Eu diria que aqui é a mesma coisa. Quando eu consigo dar um pequeno passo no sentido de sair da depressão, algo dentro de mim se move, né? O universo se move ao meu favor, o meu sistema familiar se move ao meu favor, a espiritualidade se move ao meu favor, né? Então, entra aí esse mistério do universo. Mas eu dei um passo, né? Eu fiz um movimento e eu mudo a minha energia interna, né? Então, aqui, primeiro conselho no dia de hoje, qual é o menor passo que eu consigo dar hoje? O que eu posso? Nem que eu seja até mesmo, sei lá. Olha, vou-te dar um exemplo muito simples. Houve uma vez vamos dizer, cliente minha, que ela dizia que tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Muita. E houve uma altura que ela está a passar por um processo complicado e ela envia-me uma mensagem e ela diz assim: desculpa, eu não tenho o hábito de fazer isto, mas como eu não sinto apoio à minha volta, eu senti que esta mensagem poderia ajudar. Eu senti que deveria fazer diferente. Então ela desenvolveu aquilo que ela estava a passar. E isso que tu estás a dizer, do movimento contrário, lê. Eu enviei um áudio para ela em relação àquela mensagem, até encorajando ela e agradecendo a confiança. E nessa mesma tarde, olha o gatilho, acontece algo, ela recebe um telefonema que mudou totalmente a vida dela. Isso. E que era fundamental para a vida dela. Então, o facto dela ter tido uma atitude diferente e se permitir, e ela disse, eu não costumo fazer isto, o pedido de ajuda, e aquilo desbloqueou algo dentro dela que fez. Nessa mesma tarde, até foi de arrepiar, tipo, ela diz, olha, recebi este telefonema, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar de cidade, e vou mudar de trabalho. E mudou, tá? É para saberem o final da história, ela mudou isso tudo. Tudo. Isso. Porque tem algo, quando a pessoa está em depressão, tem algo que ela está vivendo ou está se conectando que não é o propósito de vida dela, né? Tem algo que atrasa o desenvolvimento espiritual, que atrapalha, que obstaculiza. É a alma dizendo assim, eu não queria fazer isso. Eu não quero viver isso. Isso, né? Minha alma não veio para isso. Então, é um pedido de socorro da alma mesmo, que a gente precisa olhar, né, para essa dor. Olha, e muitas vezes... Desculpa. Sim, não, eu estou a dizer, é tão interessante o que tu estás a dizer, não é? Até que ponto a alma está tão desesperada com aquilo que está a viver que te bloqueia para que tu não avances mais, para que tu não gastes mais energia naquilo que não faz sentido. Exato. Não é? Acaba sendo uma oportunidade, né?
acaba sendo uma Sim, oportunidade. Então, assim, inclusive, eu falo sempre isso, que para a gente poder processar algo a nível mental ou a nível emocional, né? Essa coisa de honrar, integrar, perdoar, é difícil fazer isso quando a gente ainda tem raiva, dor, rancor dentro da gente, né? Quiçá quando essa dor, esse rancor é do transgeracional e a gente não sabe contra quem, por quê, para quê, né? Por que que eu sim, vivencio hoje? Então é importante trazer o conhecimento e às vezes uma carta, né, Felipe? Então, assim, o que eu posso fazer hoje? O que de melhor? Qual é o menor passo que eu posso fazer hoje? Às vezes é uma carta falando da dor, é uma sim, carta às vezes endereçada sem a remessa, né? Endereçada para sim, sim, aquele sim, que te sim, sim. agrediu, para um chefe que te humilhou, para um marido que te traiu, para um pai que te abandonou, por uma pessoa que te machucou enormemente. É fazer essa carta, né? É tirar isso de dentro de você, exteriorizar isso e queima. Queima essa carta, né? Porque o fogo tem o poder do espírito, o fogo elimina, e esta cinza você enterra. Ou se é Terra. algo muito sujo que aconteceu contigo, joga no vaso sanitário. Isso é um ato simbólico, né? Então, Sim, assim, eu sim, 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 preciso sim, sim. destinar isso, né? Então, às vezes, antes de processar, de fazer um ato simbólico que transcende, que me traz entendimento e amor, eu preciso resolver a dor e o problema visceral. Então, às vezes, o visceral ele precisa ser colocado no vaso sanitário mesmo. Né? Com Então, certeza. qual é o É, pequeno passo que eu posso fazer hoje por mim? Né? Lembrar que antes de dar esse grande passo, a gente precisa limpar a casa. Mesma coisa que limpar a casa. Não adianta eu vou receber visita, eu tô com sujeira, é eu pego a isso. sujeira, varro, em vez de botar fora, eu jogo embaixo do tapete, né? Então Isso. não adianta a gente querer trabalhar as nossas emoções sem trabalhar as viscerais, que são as mais baixas, né? As que precisam ser olhadas e que precisam ser trabalhadas, limpas, exteriorizadas, tá? Então, esse era um Perfeito. passo. Vamos lá. Sim. Passo Vais. 2. Então eu vou mudar outra vez. Espera aí, vou desativar aqui os comentários um pouquinho. Ok, Olha boa. lá. Está Passo perfeito. 2. Agora sim. Eu botei aqui, a Filipa vai gostar, porque ela trabalha com contos de fadas, o João e Maria, É, já percebi, sim. e eles entram na jornada deles, né, e vão colocando as Sim, migalhas pois é. ali. Então eu botei aqui o abandono do lar. O que que eu quero dizer com o abandono do lar, né? Tem um versículo da Bíblia, você me conhece, você sabe que eu gosto de trazer essas alusões, diz assim, Deus diz assim, ó, sai da tua parentela e segue-me, e eu te farei uma bênção. O que que esse versículo, interpretado de forma profunda, quer dizer? Esse sai da parentela, e aí eu trouxe aqui o abandono do lar. Muitas vezes a gente sair debaixo da saia, sair da Uhum. posição de vítima, é sair dos nossos mandatos familiares, é sair das nossas lealdades familiares. Porque enquanto eu estou conectada com essas dores da minha família, com esses mandatos, dessas lealdades, debaixo da saia do meu pai, exercendo um trabalho que talvez foi uma projeção dos meus pais, um sonho dos meus avós, né? Eu não estou seguindo os meus sonhos. Então, essa caminhada, né, simbólica trazida aqui de João e Maria, talvez você tenha outros olhares até mais profundos, onde eles largam migalhas, ou seja, é, eu tenho um caminho de volta para casa, Hum. eu tenho uma plaquinha que eu deixo no quarto do meu filho, né? Ele foi morar em São Paulo, ele levou a placa, ele guarda essa placa e diz assim, ó, que você tem asas para voar e raízes para voltar, né? Então, é mais ou menos isso. A gente precisa entender que a gente tem uma raiz, né? Que é a nossa família, que nos dá força, que nos dá seiva, mas a nossa raiz principal, eu estava até lendo uma interpretação de um médico sobre o nascimento. E, na verdade, a questão do nascimento, ele se assemelha a uma morte, né? E aí ele Sim, 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 cita sim, sim.
Ele cita Sim, uma peça de teatro que ele foi ver na Islândia, onde tinham dois gêmeos na barriga. E eles pensavam assim, meu Deus, agora a gente vai morrer, porque a gente vai passar por aquele lugar. E eles não conheciam o que, que tinha do outro lado, né? Então, a gente também vive uma vida sem saber o que tem do outro lado. Então, o professor Mário Saban sempre diz, né? Toda parte revelada, ela traz uma oculta anterior. Então, essa nossa vida é uma vida espiritual. Por que que eu estou falando disso? Porque a nossa raiz, né, essas migalhas que a gente vai deixando no caminho, elas são o caminho de volta para casa, que é um caminho espiritual. A raiz cabalística da árvore cabalística, ela é o contrário. Elas são raízes no céu, porque sim. nós somos seres espirituais e damos frutos na terra. Né? Então, esse abandonar o lar é uma jornada da alma, onde a alma precisa se desvencilhar dessas coisas da parentela e entender que ela veio para algo muito maior do que aquilo que ela viveu ali, né? E aquilo que ela viveu ali foi um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado, mas muitas vezes a gente não percebe que é um aprendizado e se coloca aí numa posição de vítima e de coitadinho, de que o mundo é mau e que tudo acontece comigo. É tão interessante tu dizeres isso, não é? Porque estavas a falar dessa parte, não é? Do abandono do lar, do sair de casa, faz parte da jornada do herói, exatamente, que é o convite à aventura e que implica essa saída, não é? Esse abandono do lar. E muitas vezes tu tens o sinal que te convida a ir mais longe. Isto pegando naquilo que tu estavas a dizer. Tens esse sinal que te convida a mais longe. E muitas vezes resistes. E tu vais ter esse baque. E quanto mais resistes, um dia vai levar um pontapé no rabo, como se costuma dizer. E tu tens que ir porque tens a tua vida para viver. E quanto mais resistes, é ficar nesse... Não vou dizer um ninho, mas é ficar nesse charco, nessa lama, porque é suposto tudo isso trazer esse processo de evolução. E se não há essa saída do lar, dessa saída para a jornada, para o mundo comum, o que é que tu vais trazer? Não é? O que é que vai ficar ali? E claro que acredito que muitas vezes essa questão de haver sintomas da depressão é a pessoa com resistência a sair, ou seja, a ir à aventura ao corresponder ao seu chamado, não é? Que é o que faz o herói na sua jornada. Então tu estás a dizer isso, não é? Essa saída da parentela e faz todo sentido, porque é isso mesmo. Tens que ir. E às vezes vem por alguém que diz, quer fazer, queres vir, acontece algo. E às vezes, nos contos de fadas acontece muito isso. Ou há um abandono mesmo, como é no caso de João e Maria, vamos dizer, eles são abandonados mesmo, ou então morre uma mãe, morre um pai, que é uma morte simbólica, é dizer que aqueles pais e mãe boa que estavam ali a acolher, eles morrem simbolicamente para dar lugar às madrastras e por aí fora, para que o herói possa avançar na sua aventura. Senão ele não ia sair dali, ele não evoluía, né? E o não sair, não vou muitas muito vezes... longe, né? Não vou muito longe, isso aconteceu na minha família, o meu irmão, eu conto sempre, né? Ele morava com os meus pais morreram, ele tem um tumor de hipófise, morreram juntos. Então, esse exemplo que você disse, os pais eles foram embora juntos, né? Morreram. E meu irmão ficou com 40 anos, e aí, uau! Todo mundo pensando o que vai acontecer com ele, porque afinal de contas, doente, né? Ele estava sempre com o pai e a mãe, cuidava deles, eles cuidavam do meu irmão. E durante um tempo eu trouxe ele aqui para casa, ficou aqui 6 meses, mal acomodado. Num determinado momento eu disse, não, mas espera aí, tá tudo errado, porque de alguma forma a minha família estava em desequilíbrio, porque você tira Sim, uma sim, sim, rotina de sim, sim. dentro da sua casa, e eu disse para ele, não, chega, você precisa encontrar o teu lugar, né? E muitas Tu tens de vezes, ir. de fora, as pessoas olham assim, meu Deus, que malvada, que irmã má, né? Ela Sim, jogou teve que ele no ser vidro, malvada. Teve que ser malvada. mesmo. E aí minha irmã, que mora em Maringá, né, a Ana Paula, o pessoal conhece, ela coordena os cursos, ela disse, não, eu vou procurar um apartamento para ele. E a gente acabou, naquela mesma semana, ela encontrou um apartamento bem legal, uma kitnet, né, que ele mora até hoje. E o meu irmão começou a caminhar sozinho, como ele nunca tinha feito, né? Hoje, ele É tem isso. uma vida super independente, é super feliz, tem um monte de amigos. Ele aprendeu a ser adulto. Então, muitas vezes, né, é como uma criança que está aprendendo a caminhar. Às vezes você
Se você deixar a criança sempre no colo, ela não vai caminhar nunca. Se você botar ela no chão, uma vez eu morava em Curitiba e teve uma vizinha minha que ela fez fertilização in vitro. E imagina então aquela menina, um bibelô. E ela dizia assim, meu Deus, a minha filha tem 1 ano e pouco e não caminha, 1 ano e 2 meses. Eu digo, sim, mas tu pega o tempo inteiro essa criança no colo, vamos botar ela no chão. Falei assim, ela, ai, eu vi que ela quase morreu, assim. Meu Deus do céu, minha filha. Daí tinha um tapete, assim, né? Peguei a menininha, botei ela de barriga pro chão e disse, agora nós vamos conversar. E ela dizia, não, eu vou pegar ela. Não, tu vai deixar ela ali, porque ela tem que aprender a se levantar um pouco, levantar a bundinha, né? Olha, não deu 1 semana, a menina engatinhou e andou num processo de 1 semana. Mas a gente tem que botar no chão, a gente tem que incentivar a pessoa a caminhar. Então, eu sei que tem é difícil para quem está na situação e é difícil quem está do lado também, já não Claro, sabe o que fazer, né? E sim, às vezes a gente claro. precisa esse empurrão, né? Às vezes uma demissão é um empurrão. A gente está lá no emprego É, que odeia e diz assim, perfeito. odeio esse trabalho. Então, o que eu estou mandando para o universo? A mensagem, tira esse trabalho de mim, né? Claro. Porque eu odeio ele. Aí quando você é demitido, ai meu Deus, e agora? O que eu vou Fiquei fazer? sem Mas trabalho. o que Verdade. você, né? O que você estava pedindo? Eu odiava esse trabalho. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu não aguento, eu tenho muito trabalho. O que eu estou mandando de mensagem para o universo? Para um pouco, né? Porque eu tenho muito trabalho. Então, muito cuidado com tudo que a gente emana aí para o universo, porque ele é Pois, sábio, ele não bem processa, visto. ele manda exatamente o Sim, que a gente precisa. isso Bom, mesmo. e vamos então para o terceiro slide que eu separei aqui. Sim, eu vou pegar aqui O novamente. caminho das provas, né? E botei aqui Sim, como se fosse uma alusão a quando Moisés abriu o Mar Vermelho, né? E sim. botei aí representando cada um de nós com uma mochila nas costas, passando por essa abertura. E eu gosto muito dessa passagem de Moisés, quando ele estava na frente do Mar Vermelho, que tem uma interpretação muito interessante, também gosto de trazer isso, quando ele se depara atrás, né? Um povo perseguindo eles, né? O povo de Israel estava sendo perseguido, na frente o mar vermelho ali. Sim, E agora, né? E Moisés olha para Deus assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? E Deus olha para ele e diz assim: por que me perguntas? Por que me perguntas? O que essa passagem quer dizer? Que nós temos a informação uhum, dentro de nós, né? Por que perguntar se a gente sabe aonde encontrar? Por que é, perguntar o que eu faço agora se a gente não para ouvir a nossa voz interior? sim, Porque o caminho das provas, ele tem muito dessa coisa do impossível, né? Quando Moisés abre o Mar Vermelho, é algo impossível, é um milagre, mas ele deu um passo, ele fez um movimento, ele acreditou, ele teve fé, mais ou menos esse movimento que a gente está incentivando você que está aí do outro lado para que tenha, né? Faz parte todas as provas, fazem parte das perseguições. E a gente também não está só nesse movimento. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu estou sozinho. Se a gente fosse ver tantas pessoas que se entendem sozinhas, mas que juntas, né, estão buscando isso mesmo, sim. um mesmo movimento, né, um movimento do próprio universo, de reparação, de ascensão. Outra coisa que as pessoas não perceberam ainda, nós estamos vivendo uma nova era, né? Tem várias correntes, várias linguagens para falar dessa nova era. Uns falam de era apocalíptica, né? Era messiânica, novos tempos, era de aquário e por aí vai. Sim, Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde vamos começar a ter experiências metafísicas. Vamos começar a ter percepções extrasensoriais. Hoje eu entendo, Filipa, por que eu fiz parapsicologia antes da psicogenealogia. Por que eu tive uma caminhada em tantas religiões para depois me encontrar com a minha espiritualidade como essência? Porque talvez eu também estivesse sendo preparada para um tempo como hoje. E se você não tem um preparo, você acredita que está enlouquecendo, que o que você ouve sim, são vozes, né, que isso não é normal, não é comum. Gente, nós estamos vivendo uma era
do Homo Spiritus. Homo Spiritus. Nós precisamos nos conectar com a nossa espiritualidade. Só que, como diz o professor Sérgio Felipe de Oliveira, se a gente não tem a exata dimensão da gestão da nossa espiritualidade, das nossas emoções, o limiar entre um médium e um esquizofrênico é grande. Né? Sim. E uma pessoa descompensada, ou uma pessoa que tem um grande poder da sua mediunidade, da sua capacidade extrasensorial, dos nossos poderes metafísicos. Isso não tem nada a ver com religião, gente. A gente precisa crescer, amadurecer e entender que a mente tem poderes, que a alma tem conexões, está conectada com o todo. A gente precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E para isso, a gente precisa sair daquele casulinho pequeno só da religião, né? Então, é crescer independente da religião, crescer espiritualmente independente do caminho que você quiser seguir dentro da sua comunidade religiosa, né? Respeitando todas elas. Perfeito. E por fim, eu separei uma frase que fala muito do labirinto, né? A gente muitas vezes segue um labirinto, fica perdido e a gente vai encontrar esse minotauro que nada mais é do que nós mesmos, né? Encontra conosco mesmo, com a nossa essência. Diz assim: além disso, nem sequer precisamos nos lançar na aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam. Olha só, vou repetir. Os heróis de todos os tempos nos precederam. Quantos heróis nós temos na nossa família e não olhamos para eles? Quantos heróis que já mapearam um caminho que a gente sequer conhece? O labirinto é bem conhecido. Só temos que seguir as pegadas do herói. E onde acharmos que existe um monstro, existe um Deus, com letra minúscula, né? É o nosso eu superior, é a nossa dimensão espiritual, o nosso mestre, o nosso guia espiritual, né? Que pode ser uma conexão com o antepassado, pode ser um anjo da guarda, pode ser um intercessor, depende de quem você acredita que é o teu acompanhante dessa caminhada, né? Onde acharmos que derrotamos um inimigo, encontraremos a nós mesmos. Onde acharmos que estamos nos afastando, chegaremos ao cerne da nossa existência. E onde acharmos que estamos sós, estaremos com o mundo inteiro. Essa frase é de Joseph Campbell, né? Que fala dos mitos, né? Então, essa jornada que nós entramos, vivenciamos, nos conectamos, ela tem muito dessa caminhada, primeiro, dentro desse labirinto que é o nosso sistema familiar, que é a nossa mente. E quando a gente consegue encontrar esse desafio, né, esse obstáculo, esse perseguidor, que a gente acredita que a gente tem um perseguidor, né? Na verdade, nós vamos encontrar uma essência espiritual, nossa contraparte espiritual. Mas como a gente tem muito ruído psíquico, emocional, verbal, comportamental, a gente não ouve, né? Hoje as técnicas de mindfulness falam da presença, né? Então, a presença, estar presente. A gente não está mais presente em nada. Numa conversa a gente não está presente, numa aula a gente não está presente, né? Tem tanto ruído externo que a gente não está presente. Então fica aqui uma dica, inclusive, para que as pessoas que estão nessa jornada de depressão, elas consigam se fazer presentes, né? Às vezes, ouvir, se não consegue ouvir a voz interna, ouça o externo. Às vezes, faz uma caminhada, eu tenho tantos relatos de meninas que fazem a psicogenealogia, e eu digo, vai fazer uma caminhada na mata e vê o que o universo traz para ti. Aí ela diz, nossa, eu estava caminhando e de repente caiu uma folha com formato de coração exatamente no momento. E daí começam as percepções, né? E aí ela se encontra. Meu Deus, estava ali o tempo inteiro na minha frente, como eu não percebi isso, né? Então essa jornada que a gente acha que é um labirinto, que a gente está sozinho, é a jornada da alma, é a jornada de encontro com o nosso propósito maior,
com o nosso eu superior, né? O professor Lauro sempre diz, se a gente for rezar para alguém, que seja para o nosso eu superior, que é a nossa Ai, alma, amei. Que que a lindo. alma tudo Sim. sabe. Então, que a gente Sim, reze para ter sabedoria. E eu digo assim, para quem está nos sim. assistindo hoje, de repente está vivendo alguma dor, durma com propósito, né? O que que é dormir com propósito? Quando você estiver lá na tua cama, for fechar os teus olhos, coloca uma intenção, porque a gente não dorme e se desconecta, a gente não dorme e desliga, e o corpo fica jogado ali, né? Nós temos uma dimensão mental, nós somos uma dimensão espiritual, e quando o nosso corpo dorme, a nossa alma continua no processo, a nossa mente está em contato com muita informação. Então, às vezes, que a gente coloque a intenção de reorganizar a nossa mente, a intenção de encontrar o meu propósito, a Um intenção de que amanhã caminho, vai sim. ser um dia melhor, né? Coloque uma intenção, não viva a vida a passeio, sabe? Tenha propósito. Toda vez que você acorda de manhã, pensa o seguinte: hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou me dar a oportunidade de fazer diferente. Isso talvez seja o primeiro passo. Eu vou me dar a oportunidade. A Sai oportunidade. daquela rotina, sai daquele marasmo, sai daquele ciclo de repetição, né? E tenta fazer diferente. Eu tenho certeza que você dando esse passo, você botando o pé, né? Como tem o ditado aí, Deus põe Sim. o chão. E de fato, né? A gente se surpreende com as Ai, adoro, maravilhas que sim. acontecem. Verdade. Lê, Era isso, só Filipa. para te informar, são 21h42, portanto já passamos um pouquinho das 9h30 e agora há quem nos espere ali no Zoom. Não sei se queres dizer alguma coisa só para concluir aqui e dizer a quem não se vai juntar hoje connosco no Zoom, que pode Isso. inscrever-se no link da bio, tanto no meu link como no da psicosneologia.lis, tá? E Sim. estar juntos connosco na próxima semana. Portanto, nós vamos começar aqui, mas vamos continuar lá, Exato. Às tá? vezes as pessoas têm algumas perguntas, né? Algumas referências, querem compartilhar algumas coisas. Então a gente vai fazer essa live aqui e vamos para um ambiente um pouco mais restrito, que é o Zoom. Mas Então, se você quiser fazer parte dessa jornada, inscreva-se ali na bio, tem lá um link para você participar. Então, quem já se inscreveu está na sala. Quem não se inscreveu tem a oportunidade de estar conosco na semana que vem, né? E aí a gente não pode se queixar de que ninguém te dá a mão, de que ninguém faz nada por você. Faça a sua parte, dê o seu passo, permita-se fazer diferente um pouquinho hoje. olha, para que é que a gente vai para lá? Para dar essa oportunidade mesmo, não é, Lê? Exatamente. Pode ser É isso aí. o essencial. Pessoal, obrigada a quem esteve connosco. Lê, até já. Até já. Até já. Vemo-nos no Zoom e obrigada a E que eles até estiveram quarta connosco que aqui. vem, né? Até E até quarta a que quarta que vem. vem. Exatamente. De qualquer maneira, até já, mas na quarta-feira vamos estar aqui, tá? Isso Até mesmo. já. Um beijo. Um beijo.